Prontinho, acho que voltou. Nossa internet caiu, né? Tá sempre. Tem uns probleminhas, mas a gente passa por eles. Juninho entrou aí. Costa Bruno, o pessoal tá entrando. Stephanie, todo mundo entrando aí. Gente, olha, pensou em laboratório, pensou em Santa Isabel. Minha prima Andréia, doutor. Tá todo mundo vendo aí? Isso, agora vamos ver se vai fluir dessa vez. Agora vai. Deixa eu convidar o Dr. Patrick aqui. Tia Meg, um beijo, minha tia amada. Tô gacando ao contrário. Agora acho que foi, Dr. Patrick. Eu. Boa noite. Boa noite. Tem esses probleminhas de internet às vezes, mas a gente resolve. A gente dribla isso aí. Doutor Patrick, que honra falar com o doutor. É um grande prazer, né? Eu já tive a honra de falar com o senhor pelo telefone, mas não conversamos pessoalmente. Eu acompanho o seu trabalho, né? E que prazer que o senhor me deu mesmo, viu? Eu que te agradeço a oportunidade, vai ser um prazer muito grande, é um prazer estar aqui com você, com todos os seus convidados. Boa noite a todos, vai ser um prazer a gente conversar um pouquinho aí sobre saúde. Fico bastante contente com o seu convite. Mas eu vou começar, doutor Patrick, que entrou um passarinho agora aqui na live, que ele me contou que a pediatria não é a sua única paixão. Esse passarinho me contou que você é apaixonado por música também. É. Verdade, eu tenho muitas paixões, muitas. A música é uma delas, né? Eu gosto de compor, tenho muitas músicas. É um né, das minhas paixões também. Minha família é uma grande paixão. O xadrez, meu Fluminense é uma grande paixão. Mas a música, sem dúvida nenhuma, divide cabeça a cabeça ali com a pediatria. É uma das grandes paixões minhas, sim, com certeza. Me parece que o senhor fez até uma música para sua esposa. Algumas. Algumas? Eu brinco que a grande maioria das minhas músicas são para ela. E ela é uma grande parceira minha musical também. Ela também compõe, né, muitas músicas. Eu tenho 150 músicas, mais ou menos. Né? Já ganhamos o Festival de Anta, o Festival Antense da Canção, o Gustavo Bonar, né, que é um cantor que participou aí do The Voice, né? Uhum. Participou lá cantando uma música que é minha, da minha esposa, né? Da Olga. A gente ganhou lá. Hoje tem alguns meninos que participaram do The Voice de 2021, The Voice Kids, né? O João Arthur, que é meu paciente, gravou e através dele eu conheci outros meninos do The Voice. Então, tem alguns meninos que participaram ano passado. Tem criança lá da Bahia gravando música minha. Então é um prazer muito grande também. A música é um prazer. Eu posso contar o nome do passarinho porque ele permitiu, tá? Foi o Joel Santiago. E semana que vem ele vai estar aqui conversando com a gente também. Um grande abraço, uma grande figura, uma grande pessoa ele. Que legal. Joel é um cara, é um amigão nosso, um cara do coração. E por incrível que pareça, esse festival que a gente ganhou, mas na época a gente não tinha essa amizade, não. Na época que a gente ganhou esse festival lá em Anta, ele era um dos jurados. Né? Também entende tudo de música, de arte. Joel é um cara sensacional. Ele é cultura em pessoa. Isso aí, com Do, certeza. Doutor Patrick, como é que o senhor começou a entrar para o lado da pediatria? Então, eu tava, assim, eu cheguei do consultório agora há pouco, né? E por incrível que pareça, eu tomei meu banho, pensando assim, eu falei assim, né, se ele me perguntar como é que veio essa paixão aí, talvez pela medicina, ou até mesmo pela pediatria. Eu tenho um tio médico, né? Irmão da minha mãe,
falecido, meu tio, meu padrinho. Mas eu brinco que, apesar de, né, com certeza ter tido alguma influência, ele não foi a grande inspiração de medicina talvez que eu tenha tido. E eu lembro que até meus 14 anos de idade, né, eu sonhava que eu ia ser jogador de futebol, Gabriel. E eu brinco que faltou só um único detalhe para mim ser jogador de futebol, que foi a falta de talento. Fora isso, o resto eu tinha. E até então eu só brincava assim, né? O que você vai ser? Não, eu vou ser jogador de futebol, mas um dia a falta de talento foi mais forte, foi mais alta. E engraçado que meu pai, né, que mora em Levi, um abraço pro meu pai, sempre falava assim, isso, ele sempre falava assim, você vai ser médico. E eu falava assim, nunca vou ser médico, jamais você, a última coisa que eu vou ser na vida. Eu brincava assim quando adolescente, criança. E um dia eu lembro que no meu primeiro ano do segundo grau, né, na época, o primeiro científico, a professora saiu perguntando o que cada um ia ser na sala. Eu falei assim, eu vou ser médico. Porque eu acabei de responder, eu falei, que doideira, né? Eu respondi isso mesmo. E a partir dali, quando eu fui crescendo e tudo mais, e eu falo que eu sempre gostei muito de cuidar. E aí que eu lembrei, né, dessa história ali no banho, que eu lembro que eu ia eu sou natural de Leopoldina, em Minas Gerais. Eu lembro que eu ia num hambúrguer, né, num trailerzinho de hambúrguer que tinha de vez em quando, minha mãe me levava. E eu lembro que assim, a primeira memória que eu tenho assim, do querer cuidar, né, e tudo mais, eu via cachorros, cães de rua, assim, aquela cara de coitada, liveira de comer no lanche. Aí escondia da mãe, dava um pedacinho de hambúrguer assim, pro cachorro. Eu acho que ali despertou aquela coisa do querer cuidar, do preocupar com aquela pessoa, né, que parece ali, né, tá necessitando dessa ajuda. E desde que eu comecei a falar em medicina, eu sempre falei em pediatria. Eu entrei no curso de medicina já falando que seria pediatra, apesar do que algumas matérias durante o curso, gastroenterologia, até psiquiatria, foram matérias que balançaram um pouco comigo, mas eu entrei no curso falando que eu seria pediatra e eu falo que a pediatria, né, ela consome muito a gente, né? Eu falo que o médico nunca desliga, ele está sempre respondendo no WhatsApp, é final de semana, é férias, não tem nada disso. Mas a pediatria é muito gratificante. Eu tenho a consciência de ter feito a escolha muito certa, uma coisa que eu sou muito apaixonado. Não, isso dá para ver, assim, o trabalho, né? O seu nome precede, né? Vem, assim, sempre todo mundo elogiando. Quero mandar um grande abraço para o seu pai, João Manierá, né? Para a esposa dele, a Regina, também. Regina, que é conselheira tutelar, também é uma pessoa maravilhosa. São meus vizinhos aqui. Um casal formidável. Gosto muito deles Sério. mesmo. Tá? Doutor Patrick, já veio aqui algumas perguntas. Eu já fui selecionando, né? E me perguntaram muito sobre o mão, pé e boca. Qual a diferença dela para o sarampo? Né? A síndrome mão-pé-boca é uma síndrome provocada por um vírus, assim como o sarampo, né? No caso, é o vírus Coxsackie, né? Que é o nome do vírus causador da síndrome mão-pé-boca. E ela é diferente do sarampo, ela se assemelha até mais até a catapora, né? A catapora é mais parecido fisicamente. E esse vírus Coxsackie, ele tem como característica dar febre e dar lesões, geralmente dentro da boca, algumas vezes ao redor da boca também, perioral, né? Mas algumas lesões muito semelhantes a aftas. E também lesões na mão e nos pés. Então, a síndrome mão-pé-boca, né, que parece ser uma novidade para a maioria das pessoas, sempre existiu. O vírus Coxsackie sempre existiu. Mas cada vez mais a gente tem visto as crianças entrando para a escola em idades muito pequenas. Né? Eu entrei para a escola a partir de 5 anos de idade. Era raro há 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, as pré-escolas. E hoje a gente vê crianças, né, frequentando as creches muito novinhas. Então, a síndrome mão-pé-boca não era uma síndrome tão conhecida da grande maioria, porque aparecia de uma forma mais ocasional. Mas com as creches e a alta contagiosidade, principalmente em crianças pequenas, em crianças abaixo de 3 anos, abaixo de 5 anos, de maneira geral, mas abaixo de 3, fez essa síndrome ser mais conhecida. E o que a gente tem visto nos últimos anos é uma síndrome mão-pé-boca, até que a gente fala de síndrome mão-pé-boca modificada, que além de dar as lesões só na mão, na palma das mãos, na planta dos pés e na garganta, a gente tem visto umas que estão com lesões disseminadas. Muita região de bumbum, em coxa, muitas vezes em braço, algumas vezes também no tronco, que se assemelha muito à catapora. Então, a síndrome mão-pé-boca é uma infecção viral, quase sempre autolimitada, não tem nenhuma gravidade,
mas de alta contagiosidade, muito comum nas creches, que tira um pouquinho o sossego dos pais, né? Dá febre, deixa a criança sem conseguir comer. Lembrando que o Coxsackie, esse vírus, ele pode causar duas doenças. Uma é a herpangina, é quando essas lesões estão só na garganta, e a síndrome pé-boca é quando as lesões não estão limitadas só à garganta, geralmente acontece né, nos pés e nas mãos, mas também pode acontecer no resto do corpo. Então, é uma doença, assim como sarampo, assim como catapora, como a rubéola, é uma doença exantemática, né, que deixa carocinhos, pintinhos pelo corpo, mas é uma doença chatinha, mas bem, dificilmente ela vai ter qualquer gravidade. Ela normalmente, assim, no tronco, barriguinha da criança, ela não aparece nenhuma crisantema, né? Ela não fica. Você pode me corrigir se eu estiver errado, tá? É que, assim, eu lido com crianças também, eu vejo que normalmente nessa parte não aparece, né? A gente tem visto, até então, assim, era comum e era o que a gente via era assim, mão pé boca mesmo, era garganta, perioral, planta dos pés e palma das mãos. E a gente tem, algumas vezes até em região genital, região de fraldas, acontece, né? Mas agora a gente tem visto parece uma modificação viral, talvez uma mutação, muito comum em coxa, perna, e raramente acontece em tronco. Raramente acontece em tronco. Mas, assim, dissemina mais, né? Também, o que era para ser só planta dos pés e palma das mãos, a gente tem visto muito em coxa, em nádegas, né? Em bracinhos também, não só nas mãos e nos pés. E, ocasionalmente, raramente, até mesmo no tronco, o que faz muito parecer com catapora, né? Muitas vezes o diagnóstico diferencial, a gente acaba olhando para a criança e vai, se é catapora, mão pé boca. Quando a gente olha a garganta e a gente vê aquelas plaquinhas tipo aftas mesmo, né? Na garganta, que a gente firma o diagnóstico. Doutor Patrick, tá. Estavam falando comigo aqui, só um minutinho, desculpa. A gente voltou, eu falo que a gente está regredindo, né? Em vez de avançar. Falei, daqui a pouco a gente vai ter a revolta da vacina. Muita gente está contra a vacinação infantil, do Covid, né? As baixas coberturas da vacina em geral, as vacinas de rotina, né? Isso está deixando assim, muito preocupado, porque tá um surto de sarampo no Rio, está aparecendo tantas doenças, e o SUS muitas vezes oferece essas vacinas, oferece, assim, o que o senhor tem visto no seu consultório, assim, está tendo muita rejeição ou não? Sim. Então, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Imunização, né, da SBIM, e engraçado que eu fui em alguns congressos nacionais, em Curitiba, Belo Horizonte, nos últimos anos, e é engraçado que a confiabilidade na vacina era uma coisa assim, mas muito, muito, muito grande mesmo, né, até muito recentemente. E nesse congresso eu falava muito desse crescimento do movimento antivacina mundialmente, em outros países, alguns ligados a questões religiosas, né? A gente via, eu já tinha escutado lá esse famoso ator americano Jim Carrey, a esposa dele é uma antivacina, né? A gente viu aí recentemente o Djokovic, jogador de tênis, né? E era um movimento que a gente não via no Brasil, né? Essa confiabilidade em vacina sempre foi uma coisa que sempre impressionou bastante, graças ao excelente trabalho, né, do Plano Nacional de Imunização, o PNI, né, do SUS. E enquanto vários países têm essas vacinas somente em rede particulares, o Brasil sempre se orgulhou muito de um PNI extremamente amplo, com muitas vacinas que são caras em outros países, gratuito aqui. Infelizmente, né, nesses últimos anos, a gente tem visto uma questão que nos preocupa muito, que é essa questão de se duvidar da vacina. Com a questão da Covid, foi impressionante isso, né? Apesar da gente já ter no Brasil mais de 13 milhões de crianças vacinadas contra a Covid, nenhum óbito registrado por vacina, por reação vacinal contra a Covid, ainda assim, né, tem muita gente preocupada. Então eu vejo no consultório quase todos os dias pais e mães falando que não vacinaram ainda, que vão esperar. Infelizmente, né, por um movimento que eu acho que é muito maior, que é um movimento de destruição da ciência de maneira geral, né, por outros interesses. Então, se questionar, eu brinco sempre, né? Eu falo assim,
Eu pergunto aos meus pacientes, né, quando eles falam, mas sei lá, quem falou que é perigoso? Eu falei assim, olha, mas quando você tem um problema, por exemplo, no motor do seu carro, você procura um bom mecânico ou você procura o Patrick? É um bom mecânico. Por que você não procura o Patrick? Né? Você falou que eu gosto de mim, que eu sou inteligente. Quando tem um problema na chave da sua casa, você procura um bom chaveiro ou o Patrick? Chaveiro. Por que você não me procura? Então, é impressionante que as pessoas que não sabem de vacina passaram a ser conselheiros de vacina. Então, o chaveiro, o mecânico, o cardiologista, pessoas que não lidam no dia a dia. E aí eu sempre falo com os pais, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala? O que a Sociedade Brasileira de Imunização fala? O que a Sociedade Brasileira de Infectologia está falando? Que a vacina é confiável. Será que todos esses médicos, né, aqueles que, né, mais respeitáveis, né, nessas áreas no Brasil, estão todos vendidos? Então vamos ver o que as outras sociedades estão dizendo. O que a Sociedade Americana de Pediatria diz, a Sociedade Japonesa, a Sociedade Europeia, todas elas disseram que a vacina é segura. Então não tem por que a gente ter medo. Então a gente sabe que a vacina é muito segura e é sempre importante que a gente busque informação em fontes confiáveis. Infelizmente, hoje, né, tem muita boa informação na internet, mas muita informação sem qualidade. E isso vem questionando uma coisa que tinha uma confiabilidade muito grande. As vacinas sempre foram, né, uma coisa de extrema confiança, principalmente no nosso país. E com essa baixa imunização, além do risco da própria Covid, né, que a gente está aí voltando à quarta onda, a gente tem aumento de sarampo. Sarampo, a gente, né, em 2016, o Brasil conseguiu o certificado de livre do sarampo, né, e aí o sarampo começa a assustar, e o risco volta da poliomielite, né, da paralisia, né, infantil. Então, é uma preocupação muito grande. É muito triste. Aqui, ó, tem a tia Mary aqui, um beijo, tia. O doutor Patrick, meu netinho novo, está com coriza. O doutor receitou nebulização, mas está com coriza meio esverdeada e com ronco no peitinho. Eu sempre chamo a atenção que quando a coriza, né, quando a secreção nasal está ficando purulenta, né, amarela, esverdeada, sempre bom dar uma olhada. Pode ser. Geralmente o que dá a cor verde ou amarela no catarro é pus, né? É leucócitos, né? Células mortas. Então, sempre que o catarro está purulento, está na hora de dar uma nova olhada para a gente ver se não é coisa bacteriana, se não tem que entrar com antibiótico. O que a gente sempre aconselha é lavagem nasal frequente, uma nebulização só com soro e, né, catarro verde, amarelo, sim, principalmente se tiver com tosse, se tiver com febre, é hora de dar uma nova olhada para a gente ter certeza, porque muitas vezes começa com um quadro de uma infecção viral simples, um resfriado, algumas vezes um processo de rinite alérgica, mas pode evoluir para um quadro secundário de sinusite, de otite e até mesmo de pneumonia. Então sempre é importante rever. Camila Jonathan, obrigado por cuidar tão bem das minhas filhas. Cíntia eu que agradeço top esse Eu que agradeço a confiança de todos. Tá só chegando. Eu que agradeço a confiança, né? Eu falo que pediatria acaba sendo um sacerdócio, né? Eu acho que eu tenho consciência que eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo que eu faço. E assim, eu acho que eu colho os frutos dessa paixão que eu tenho. Então, e outra coisa aí, eu coloco, né, meu pai ali, minha mãe como o centro de tudo. Meu pai e minha mãe sempre me ensinaram a ter muita empatia, a me colocar na situação das pessoas. Eu falo que cada vez que uma pessoa leva uma criança em mim, eu falo assim, poderia ser um filho meu, poderia ser um parente meu, né? Eu entendo aquele desespero dos pais, né? E tudo mais. Então, eu acho que acaba sendo um fruto né, de fazer realmente o que eu gosto. Isso eu acho que é bom, né? É gratificante. O Rafa, meu amigo, querubim, que faz filmagens, melhor pediatra, Heitor e Evelyn te adora. Vanessa Amaral, você é um anjo na vida do Rafael. Priscila Creu, cuida tão bem da vida do Isaac e Júlia, ótimo. Camila, obrigado, doutor Patrick, você é o melhor. Doutor, fico muito feliz. Vamos entrar já, vou voltar daqui a pouco na questão da vacina, mas eu quero falar também a importância da não automedicação, né? Porque a gente não sabe, por exemplo, eu estou falando uma pessoa que não conhece, não sabe discernir o que está acontecendo com a criança e acaba entrando com antibiótico.
a coleguinha da escola teve isso, aí eu vou usar a mesma medicação. Sendo que cada ser humano é único, né? Cada um tem suas alergias, tem as suas particularidades. Não quer dizer que uma medicação que funcionou para um vai funcionar para outro, né? Então, assim, e o nosso país tem muito a mania da automedicação, né? Isso é muito Sim, triste, assim. é verdade. Eu acho que acontece duas coisas são muito importantes nisso. A primeira é que as pessoas entendam que sintomas semelhantes, ou até vezes, por vezes iguais, podem ser de diagnósticos diferentes. Né? Muitas coisas parecidas dão sintomas parecidos. Muitas coisas, muitas infecções diferentes dão patologias diferentes, dão sintomas parecidos. Então é muito importante ser diagnóstico preciso para se entrar com a medicação precisa. A outra coisa que acontece, que infelizmente acontece, é o acesso à saúde, que muitas vezes é difícil. Muitas pessoas têm a dificuldade de marcar, né? Têm a dificuldade de ter o acesso a um profissional, né? Um profissional que olhe com qualidade, com carinho, o filho muitas vezes na rede pública e tudo mais. E isso vai criando uma cultura de automedicação extremamente perigosa. Então é muito. Eu lembro que eu atendia no SASE, né? Foi o primeiro lugar que eu comecei a trabalhar em 3 dias, assim que né, eu comecei a trabalhar no hospital. Eu sou natural de Leopoldina, comecei a vir fazer plantão aqui. E o falecido e saudoso doutor Jadir falou assim: ó, acabando a sua residência, você vai vir para 3 dias que eu vou te trazer para cá. E acabou que né, a gente veio na cara e coragem, eu com a minha esposa, tinha uma filhinha de 3 anos, a Clarice, e a Ana Clara, que tinha 2 meses. A gente mudou, eu virei para a Olga, minha esposa, e falei assim: Olga, e se não der certo? Eu falei, se não der certo, a gente arruma as malas e vai embora. E tem 19 anos, né, que eu moro em 3 dias, me sinto realmente hoje um trirreense, me sinto morador realmente da região. E eu lembro que trabalhando no SASE, uma vez um paciente virou e falou assim: olha, Patrick, é, você, e na época era a doutora Elisângela, né, obstetra, tem pessoas que pagam para ficar na fila. O pessoal vindo na madrugada. Eu falei: que é isso? Que loucura! Eu falei: porque. Eu falei: mas tem outra pediatra aqui também. Tinha uma outra pediatra de fora que atendia aqui na época. Mas ninguém atende, porque ela não nem coloca a mão, alguma coisa nesse sentido. Então, infelizmente, né, na carência da nossa população, né, nas condições de desigualdade social, muitas pessoas têm essa dificuldade ao acesso à saúde e acaba criando esse hábito de automedicação. Eu fico muito triste, principalmente quando um artista que eu gosto, né? Eu vi há pouco tempo aí Lázaro Ramos, um cara que eu admiro assim demais, mas que faz uma propaganda de um remédio na televisão. É terrível, porque vai ensinando as pessoas que ela pode se automedicar, né? Quem faz um diagnóstico em caso de. Aí fala aquela voz rapidona, né? Em caso de dengue, aquela velocidade lá que fala. Assim mesmo. Como é que a pessoa pode ter né, a possibilidade de saber se aquilo é dengue ou não? Né? Então eu fico muito chateado quando eu vejo, principalmente um ator, uma atriz que eu admiro, um artista que eu admiro, ensinando a se automedicar. Mas eu também sei que isso é fruto de uma condição de desigualdade social, onde muitas pessoas não têm acesso à saúde, ou não têm acesso à saúde da qualidade que todos merecem ter. E aí você começa a automedicar. E muitas vezes, por vício também, e por informação errada, a gente começa na preguiça, né, no corre-corre, ou no, né, não querendo ter um gasto financeiro, e toma o mesmo remédio do vizinho, o mesmo remédio que funcionou para outra criança, e que pode, muitas vezes, não só não resolver, né, que é uma preocupação, mas muitas vezes agravar. Essa é a grande preocupação. Muitas vezes, né, você deixou passar uma coisa mais simples e quando veja é uma pneumonia, já é uma coisa mais severa. Essa é a grande preocupação que a gente traz com a automedicação. Um caso que foi assim positivo, né, por um lado, foi o do Thiago Leifert, né, que ele pegou e falou assim: eu errei em não ter levado minha filha antes, né? Eu não sabia que tinha que levar ela no oftalmo, que tinha que cuidar. Eu achei que era uma coisa normal, já estava percebendo que a vista dela não estava normal, mas eu fui protelando. Então, assim, eu acho que ele fez um bom serviço e mostrar a importância, né? Se você está vendo algo diferente, peraí, não está normal, vamos correr atrás de um médico, né? Correr de quem estudou, quem tem, quem pode informar, né?
Sem dúvida. Foi bastante interessante assim, como surgiu, né, depois desse caso do Tiago, pais preocupados com a saúde visual das crianças, né? Muitos pais Uhum. preocupados, procura pelo teste mesmo do olhinho, aumentou. Isso é bastante interessante. Então, também, por outro lado, a gente fica muito feliz Uhum. quando um artista, uma pessoa, um grande influenciador da mídia, né, possa trazer informações positivas de saúde, possa trazer informações adequadas para que as pessoas procurem e que a gente possa resolver, né? O próprio Tiago fala que estava naquele limite, né, da filha para a resolução do problema, né? Depois daquilo poderia ser muito mais grave. Então a gente também fica muito feliz quando acontece isso ao contrário, né? O artista traz uma informação adequada de saúde e acaba sendo um facilitador para levar as pessoas essa informação adequada. Criança gripada pode tomar vacina do sarampo? Então, pode. A vacina da gripe, vacina de maneira geral, né, tem poucas contraindicações e a gente reforça isso. Eu brinco sempre que, né, desde que o Vinícius era prefeito aqui em Três Rios, Vinícius Fará, Uhum. depois Josimar, eu já falei com o vice também, com o professor Jackson, eu vejo que a informação de vacinas aqui em Três Rios e, consequentemente, na região, tem muita desinformação. Eu já falei com todos eles, falei, olha, na hora que você quiser, faça treinamento sobre, né, para todo o pessoal ligado à vacina, eu faço isso de uma forma gratuita, eu gosto de falar, né, já deu para ver, né, que você faz uma perguntinha, eu falo pra caramba aqui, né, Então tá mas ótimo. eu falo que é importante essas informações. Então, na verdade, contraindicação de vacina, eu vejo muitas vezes né, se perder a oportunidade de fazer a vacina. Então, muitas vezes a pessoa vai lá, tendo tomado a medicação, com resfriado, por simples, fala, não pode tomar vacina, ou tendo tomado um antihistamínico, né, que não é contraindicação à vacina, ou tendo tomado um corticoide por poucos dias. Então, as contraindicações absolutas da vacina são muito poucas. Uma delas é estar com doença febril aguda. Então, se você está com febre, você vai esperar aquela febre passar e tudo mais para você vacinar num período melhor. Mas resfriado simples, um narizinho escorrendo, uma rinite alérgica, uma tossezinha, não se deve protelar a vacina. Até mesmo porque eu brinco que tem criança que começa com uma tossezinha com o nariz correndo em março e acaba lá para outubro. Senão vai ficar sem vacina um bom tempo. Então, resfriado simples, não está com febre, não tem uma queda importante do estado geral da criança, não é contraindicação à vacina, não. Posso completar um pouco aqui, doutor Patrick? A vacina da gripe, gente, ela tem contraindicação a quem tem alergia ao ovo, porque ela é cultivada na célula do ovo, e a vacina do sarampo, da Serum, ela é contraindicada para quem tem alergia à proteína do leite, né? A indiana, né? A indiana, da Serum, isso. Ela é contraindicada para quem tem alergia à proteína do leite. Eu, por trabalhar em sala de imunização, doutor Patrick, às vezes a gente tem um cuidado a mais, porque às vezes, você sabe que às vezes a mãe, o pai, está tão preocupado da criança não pegar a doença, não contrair, quer vacinar, esconde certas coisas da gente. E o que acontece? Com esse caso do Covid, às vezes a gente é com medo. É uma gripe, é um Covid, né? O que está acontecendo? Aí fala, não, aí às vezes acontece. Um pai fala, teve febre, a mãe, não teve. Aí cria uma certa insegurança até pelo período da pandemia, né? Então, assim, que a gente fica muito preocupado e a gente quer proliferar a saúde, né? E essa é a grande preocupação nossa, tá? Eu vejo que toda a questão da Uhum. pandemia foi uma coisa, né, inesperada e muito atípica, né? Os 2 últimos anos a vida virou de cabeça para baixo, né, de uma forma bastante impressionante, né? Mas eu falo sempre que a boa informação eu falo que os meus mestres lá na vacina, o doutor Renato Kifuri, hoje, né, você liga a Globo News, ele está lá dando entrevista, a doutora Rosana Hickman, e outros infectologistas e virologistas, né, da mais alto gabarito,
a gente tem que estar sempre estudando, né? Não Sim, tem. sim. Medicina não é matemática. Matemática, 2 mais 2 era na época de Cristóvão Colombo, continua sendo. Medicina muda a cada dia, Uhum. vacina muda a cada dia, tem muitos conhecimentos novos a cada dia. Então a gente precisa, né, estar sempre estudando, aprendendo vacina. Mas o que eu vejo assim é que existe uma perda de, de oportunidade vacinal, né? Porque a gente sabe que é uma preocupação também. Aquela pessoa que foi uma vez no posto, não vacinou, e duas, e depois deixa de ir também. Uhum. E, na verdade, colher, né, todo tipo de informação adequada é muito importante, mas é muito importante também que a gente possa dar esse excelente treinamento a todos os profissionais Lógico. da nossa região que trabalham em sala de imunização, para a gente, né, ampliar muito, que é uma grande preocupação, os números de várias vacinas, né, não na região, mas no Brasil inteiro, caiu muito nos últimos anos, e é a grande preocupação que a gente tem pela volta de algumas doenças infecto-contagiosas. Doutor Patrick, agora falando um pouquinho do teste do pezinho, porque a pediatria tem tantas coisas, né? Tem tanta coisa linda, tanta coisa para ser falada, né? Tanta informação. Uma vez eu quase apanhei para fazer o teste do pezinho, que a avó falou assim: não, você não vai furar o pezinho do meu neto, não. E tal. Mas é de grande importância, né, doutor Patrick? Você pode descobrir várias doenças ali, né? Pode fazer um tratamento precoce, né? Entrar com a medicação no momento adequado. E, assim, e está criando também, eu vejo, uma certa rejeição, né? Agora o Senado tá andando lá para aumentar o número de doenças a serem investigadas na triagem neonatal, né? E eu falo que o SUS é lindo, né? Assim, a gente tem um plano de saúde muito bom que chama o SUS. Que pena que muita gente desvia verba e a gente vai entrar em outras questões, né? Mas, assim, a importância do teste do pezinho, teste do olhinho, da orelhinha, que compõe a triagem neonatal, né, doutor Patrick? Sim. O SUS é uma grande vitória, né? Hum, Toda a população, defender o SUS é fundamental, né? Como o SUS é importante, países como, né, países ricos, né, como os Estados Unidos, que não existe um plano universal, né, como o SUS, é uhum. uma loucura, né? Porque lá são seguros de saúde. Algumas vezes uma pessoa, né, com a condição, né, não de pobreza total, mas que não é rico, muitas vezes tem algum tipo de doença e quebra, né? Quebra a família inteira, porque é um gasto louco, né? Somente quem sabe dessa realidade de alguns países é, sabe da importância realmente que tem os nossos países. E os testes de triagem, né, de prevenção em saúde são importantíssimos, né? O mais conhecido é o teste do pezinho, mas agora, mais recente, o teste da orelhinha, o teste do olhinho, o teste do coraçãozinho, né? Até mesmo o teste da linguinha. E quando a gente fala de doenças raras, né? O teste do pezinho vai vir muitas vezes, algumas doenças não tão raras, como anemia falciforme, mas algumas doenças, né, de grande raridade, eu falo que só quem tem um paciente com uma doença como a fenilcetonúria, né? A fenilcetonúria é uma doença vista no teste do pezinho que, se você, né, pudesse ver a tempo, você teria uma vida totalmente normal. E se não vista, né, aquela toxicidade que as pessoas não conseguem metabolizar a fenilalanina, né, um aminoácido, leva a uma doença gravíssima, de um retardo mental, né, das habilidades, importantíssimo. E eu falo assim, é um simples teste, né, que você pegue um a cada 100 mil pessoas e tudo mais, mas para aquela pessoa, quando a gente fala de doenças raras, para aquela pessoa que foi diagnosticada com uma doença, é fundamental, né? A cada pai que uma nova doença que poderia estar coberta no teste de pezinho e não está e tudo mais, até mesmo para o próprio Estado, né? Quando você pega um caso desse, mesmo sendo uma doença que não acontece com tanta frequência, mas o gasto que você tem com o paciente desse, com as várias terapias, fono e tudo mais, muitas vezes compensa esses testes de triagem. O teste de pezinho é muito tranquilo, né? Uma simples picadinha ali e você pode diagnosticar doenças graves, raras, mas que pode comprometer toda a saúde dessa criança ou desse indivíduo no futuro.
E, assim, é excelente, assim, o trabalho que é feito, né, doutor Patrick, assim. Doutor Patrick, Seu som falhou. Eu não estou te escutando. Não sei se você está me escutando. Você está me escutando? Ah, voltei a é escutar. porque ligaram pro meu celular e trava. Ah, eu não escutei o que você perguntou. Não, travou porque ligaram pro meu celular. Estão perguntando aqui dessa varíola do macaco e dessa hepatite de origem desconhecida, né, que está Sim. afetando as crianças. Tudo muito novo, né? Muito. Tudo coisa que a gente está estudando e aprendendo, né? Hum, Eu gosto muito de estudar, acho que é fundamental todo mundo estudar. E o que a gente tem visto? Então, por partes, a hepatite, né, de causa misteriosa, assim chamada. O último congresso europeu, né, um dos grandes infectologistas lá europeu, eles viram uma associação muito grande que essa hepatite, ela seria uma hepatite autoimune. Então, é uma hepatite que você produz anticorpo contra seu próprio fígado, possivelmente desencadeada por dois fatores. Uma infecção pelo adenovírus. O adenovírus é um vírus comum que a gente pega todo dia aí na criançada fazendo resfriados. Então, possivelmente é uma infecção por adenovírus, principalmente em crianças que tiveram Covid. Tá? Então, a associação, a atual suspeita, ainda é tudo muito novo, era crianças que tiveram Covid e que fazem uma infecção por adenovírus. Mas não é que todas as crianças que tiveram Covid, tiveram adenovírus, vão desenvolver isso. Não se sabe muito bem ainda porque algumas dessas pessoas criam anticorpos contra você mesmo. Então, fazem uma hepatite autoimune, uma doença autoimune, como tem várias outras, como lúpus, né? Você cria autoanticorpos e agride seu fígado. Alguns casos graves, né? Que podem levar a óbito, que pode levar a uma hepatite fulminante, que o único tratamento pode ser mesmo uma casos assim, de falência completa do fígado mesmo, né? uhum. Que precisa até de um transplante hepático, mas ainda é uma coisa muito nova e tudo mais. Mas sugere que são crianças que tiveram Covid que fazem uma infecção por adenovírus. A varíola de macaco, coitado do macaco, porque a varíola não é do macaco, na verdade, né? É uma varíola de roedores, que foi somente estudada em macacos, né? O macaco levaram culpa aí, levaram até o nome da doença. E também é muito nova, né? É uma doença extremamente nova. Parece não ser grave como a antiga varíola. Aí é interessante que quando a gente fala de vacina, né? Vacina foi descoberta através da varíola, né? Da antiga doença varíola, que foi erradicada do mundo. Um médico chamado Edward Jenner, ele, é, ele observava que as mulheres que ordenhavam vacas, e as vacas também tinham um tipo de varíola, né? A varíola bovina. Essas mulheres que ordenhavam vacas com feridas da varíola bovina, elas ou não tinham varíola, ou tinham a varíola mais branda. Isso começou a chamar a atenção dele, e já existia um método, né, chinês, talvez aí venha a discussão da onde que é a origem mesmo da vacina. Existia um método chinês chamado variolização, que eles faziam crostas da pessoa que tinha varíola e respiravam aquilo, então parecia que criavam um anticorpo, né? E ele notou que aquelas mulheres que tinham essas lesões faziam uma varíola mais branda, faziam algumas pústulas, né, algumas lesões com pus na mão. Ele tirou aquele líquido e injetou no filho do jardineiro dele, né? E o menino teve febre e tudo mais, e depois de alguns dias ele injetou o vírus da varíola humana mesmo, e esse menino não teve varíola. E ali estava descoberta a primeira vacina, então através da doença varíola. E agora surge uma doença semelhante, que é a chamada varíola do macaco, que a gente não sabe muito bem tanta coisa ainda, mas que parece não ser uma doença com potencial pandêmico, né? Isso que a gente tem estudado. Não parece que vai ser uma nova doença que vai disseminar mundo afora como o Covid, assustando. A grande maioria dos casos parece ser branda, né? Não está tendo casos de grande gravidade, mas é uma doença nova, é uma doença que a gente tem que ficar atento às novidades que podem acontecer. E, infelizmente, também, né, a gente vê que a destruição, eu falo que a natureza está cobrando preço, né? A destruição humana, né, da natureza e desmatamento e
e destruição de várias formas de vida, começa a cobrar um certo preço, né? Então, infelizmente, o surgimento de novas doenças está muito ligado a essa forma extremamente consumista como nós estamos lidando, essa forma extremamente destrutiva que a gente tem com a natureza. E o Covid veio aí para ensinar a gente a repensar muitas vezes a forma de viver. E, infelizmente, eu acho que a gente ainda aprendeu pouco. Eu acho que em breve vão surgir novas doenças, até que a gente realmente tome jeito e mude nosso comportamento, principalmente nosso comportamento consumista, agressivo, de destruição da natureza, de egoísmo, né, de pensar em bens materiais acima de tudo. Estou aqui lendo, doutor. Tá chegando muitas perguntas, muitas coisas aqui. Paula Márcia Albuquerque, doutor, confio muito no senhor. Denilson, elogiando o senhor também aqui. Poli Rodrigues, a Tatiana, Luciana Facchini Macedo, acho que é isso. Também, doutor Patrick, é sensacional. Vai da Maitê. Você conhece pelo filho. Vou te contar uma coisa, uma história legal. Eu tenho uma memória visual muito grande e, assim, sempre guardei muitos nomes dos pacientes, muitas vezes dos pais, mas não dá para guardar de todo mundo, até mesmo porque eu até vi, né, a gente usa um programa, esse programa nem a gente usava no começo, né, eu e meu sócio lá na Cuidar, mas hoje existe cadastrado na Clínica Cuidar 18.500 pacientes, mais ou menos. Possível guardar o nome de todo mundo, né? Mas eu sempre tive uma facilidade de guardar nomes, mas nem de todo mundo. E minhas filhas pequenininhas sempre já fizeram passar cada vez. De vez em quando chegava uma criança, tio Patrick, na praça e tudo mais, ali no pula-pula. E ela falava, ô pai, como é que ele chama? Eu falei, meu Deus do céu, não dá para saber o nome de todo mundo. Eu falei, E elas já me deixaram em algumas situações, assim, hoje a gente ri, né, que elas são maiores, mas quantas vezes, como é que ele chama, pai? Então, por mais que eu guarde o nome de muitos pais, de muitas crianças, não dá para saber o nome de todo mundo, principalmente aqueles pacientes que vão menos vezes e tudo mais, você tem menos contato. E é o caso que a gente conta, assim, que a gente já morreu de rir, que a Ana Clara, minha filha Clarice, virava e falava assim, como é que chama esse paciente, pai? Na cara da mãe, assim, eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Ó, Isa Silva, médico dos meus filhos, não troco ele, é maravilhoso. Eu acho que como é que é? Jodelê, me desculpe se eu estiver falando errado, Jodelê Marinho, manda um beijo para Jodele? Hã? A Jodele, lá de Areal. Desculpa. Mãe do Benício, da Elis. Tem mais um filho. Cris, nosso pediatra do coração, José e Josias amam passar em consulta. Josias foi lá hoje. Larissa e Yasmin querem passar mais todos os dias para ir no tio Patrick. O doutor Patrick, já aconteceu da criança crescer um pouquinho e falar, doutor Patrick, aí você fica, quem é? Não, porque a criança muda de fisionomia, né? Sim. Principalmente na fase ali da adolescência. É impressionante, porque na adolescência, a mudança que a criança tem, quando ela sai ali, os meninos um pouquinho mais velhos, né, 10, 11 anos, e já é uma idade que vai pouco ao pediatra, né, tem esse costume, às vezes fica 2 anos, 3 anos sem ir ao pediatra. E as meninas um pouco mais novas, né, 8, 9 anos, e muitas vezes vai aparecer lá com 10, com 11, com 12, eu fico 2, 3 anos, a gente olhar assim, e não reconhecer, falar assim, ué, quem é? Né? É uma coisa engraçada isso. E uma das coisas muito interessantes também eu cheguei a 19 anos, né, Três Rios. Em janeiro faz 20 anos, né? Fez 19 anos que eu moro em Três Rios agora. E a gente começa a atender muitas vezes filhos de crianças que eu já atendi, né? Porque muitas vezes cheguei aqui, 19 anos. Tem, né? Tem pai com 19 anos. Mas muitas vezes tem alguns pacientes hoje que estão com 25 anos e tudo mais, porque já era um pouquinho maior quando foi. Então, é também gratificante quando a pessoa vira e fala assim, ó, trouxe meu filho agora, né? A gente fala que a gente virou vô pediatra. Começa a olhar o filho de quem a gente atendeu. Doutor Patrick, outra pergunta que surgiu aqui,
Foi assim, a sua opinião sobre a questão do HPV, a vacina contra o HPV, se incentiva a sexualidade da criança. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, é engraçado, né? Isso é tema muito comum dos congressos de vacina, né? Uhum. E veio talvez antes da gente ver as fake news de vacina de Covid, as primeiras que surgiram muito importante foi a questão do HPV. E o HPV começou com uma idade mais tardia, né, de vacinas, começou com Uhum. 15, 13, né? Hoje as meninas já estão vacinando com 9 anos de 9 idade. anos. E muitas mães se preocuparam com essa questão, né? Não é no Brasil, mundialmente. Isso não vai despertar a questão de sexualidade e tudo mais. E a questão da vacina ela foi trazida para uma idade menor, porque se viu que a proteção vacinal era maior. Dessa forma, por exemplo, a vacina de HPV antes era 3 doses, hoje ela é 2 só, porque foi visto que a criação de anticorpos era maior quando dada com a idade menor. As mães, né, muita gente não sabe, mas uma das primeiras vacinas que a gente toma, né, a primeira vacina que a gente toma é BCG e hepatite B. A hepatite B é uma doença de transmissão também sexual. E a gente toma com um dia de vida, no dia do nascimento. Exatamente. A hepatite B pode ser transmitida através de transfusão sanguínea, mas também de contato sexual. A maior causa de. Eu nunca vi ninguém questionar, porque com um neném de 1 mês não está despertando a sexualidade. Então não tem nenhum fundamento científico. A vacina de HPV é dada nessa idade, porque nessa idade foi visto que a criação de anticorpos é maior. Então não tem nenhuma ligação com sexualidade, com o despertar da sexualidade. Não tem nada disso. A vacina de HPV é importantíssima e é uma vacina anti-câncer. O Brasil perde 5 mil mulheres ano de câncer de colo de útero. 5 mil mulheres. Com a vacina de HPV, a gente vai... praticamente 100% dos cânceres de colo de útero são provocados por esse vírus, pelo HPV. Então, se a gente tiver sucesso nessa vacinação, a gente vai jogar o número de câncer, de mortalidade por câncer, de colo de útero em mulheres, a praticamente zero daqui a algum tempo. Então, é importantíssimo. E não só para as mulheres, porque o HPV também é tomado pelos homens por 2 motivos. Um que pode ter câncer de pênis, pode ter câncer também de garganta, né? Aquele famoso ator americano Michael Douglas, né? Ele teve um câncer de garganta por HPV, né? Devido a sexo oral. Então, na verdade, protege também contra esse tipo de câncer, mas é lógico que o principal câncer provocado pelo HPV é o de colo de útero, mas os homens são grandes transmissores. Então, se a gente quer que as nossas mães, filhas, mulheres, tias, amigas, né, morram menos de câncer, todos os homens também têm a obrigação de receber, né, de levar os filhos para vacinar contra o HPV. Doutor Patrick, Luciana Fachin Macedo, Maitê também não troca. Doutor Patrick, competente, atencioso. Maristela Santos, o Patrick, o melhor, não troco por nada. Gente, infelizmente, ele já está completando quase 1 hora de live, né? Então a gente vai encerrar por hoje. O pessoal já está pedindo uma nova live. Ficaram aqui, doutor É um Patrick, prazer. mais de 50 perguntas aqui sem fazer, porque está chegando, tá? Quero mandar um abraço para todos. Agradecer muito, doutor Patrick, por ter aceito. É uma honra. Manda é um prazer para mim. Um abração aí para dona Olga, com todo respeito. Obrigado. Aí, tá? A sua grande musa inspiradora. Com certeza. Eu agradeço muito, Gabriel. Agradeço a todo mundo que esteve aí presente, né, participando. Me sinto muito gratificado, né, com tantos elogios, mas eu falo sempre que o elogio é muito bom, mas ele também é sempre perigoso para que a gente, né, não fique Acho que deu uma travada lá. Meu telefone, né, que tocou, por isso que ficou. Voltou a escutar? Então, na verdade, o elogio é sempre muito perigoso, né, porque a vaidade é sempre uma coisa muito perigosa, né? A gente começa a ganhar um elogio, a gente fala, já sou o bambambam, preciso saber mais nada, preciso atender, né, com a qualidade que todo mundo precisa.
Então é muito bom ganhar elogio, mas assim, é sempre bom manter os pés no chão, né? A gente continuar sempre com a humildade para que a gente possa crescer. E eu falo que mais do que eu ter escolhido ser médico, ser pediatra, eu falo que é uma escolha de Deus. Ele me escolheu porque ele tinha uma função para mim, ele tinha uma tarefa para mim. Então, é, ele, né, me agraciou de poder olhar com esse carinho para as crianças, mas é sempre uma responsabilidade muito grande e é sempre bom que a gente continue com o pé no chão e com a humildade. Então, agradeço muito os elogios, mas isso só me serve de motivação para me continuar estudando, aprendendo, para ajudar mais pessoas. A gente tem que elogiar mesmo, porque, assim, de bons profissionais, profissionais dedicados que querem fazer a diferença, assim, eu falo sempre, doutor Patrick, que de graça, né, todo mundo precisa pagar água, luz, telefone, comida, mas se a gente puder fazer o que a gente faz com amor, carinho e dedicação, a gente faz a diferença, né? E o senhor faz a diferença aí de quantas crianças, quantas pessoas, tá? Aí um abraço, dona Olga Monerari. Obrigado mais uma vez. Estou sempre à disposição. Pode contar comigo. Quando quiser conversar, vai ser sempre um prazer. O prazer foi meu. Um beijo para todos. Ó, Camila mandando um abraço. Que Deus continue te abençoando. Isa, a Mary, muita gente aqui mandando abraço. Andréia, um beijo, minha prima. Fica com Deus. Gente, muito obrigado mesmo. Obrigado, doutor Patrick. Uma boa noite para todos. Obrigado, Gabriel. Vem está com o Joel Santiago aqui. Estarei aqui vendo. Um abraço. Tchauzinho, gente.